Sejam todos bem-vindos ao canal Império das Artes. Eu sou o professor Raul Castro e hoje estaremos a analisar uma das obras mais maravilhosas de todos os tempos, que marcou o início do romantismo italiano. Um beijo cuja temática inspirou a tantos outros. Essa é a primeira vez que analisamos uma obra de Francesco Hayez. Francesco Hayez pôde contar com uma formação no campo neoclássico. Ele era originalmente da cidade de Veneza, mas em 1809 mudou-se para Roma, e foi lá que conseguiu entrar em contato com nada mais nada menos que Antonio Canova. Os dois se tornaram amigos, e Hayez, obviamente, também teria se tornado aluno de Canova. Em 1820, mudou-se para Milão, onde lá teve a tarefa de coletar o legado de Andrea Appiani, um famoso artista neoclássico italiano. O caráter neoclássico que distingue muitas das obras de Hayez nunca foi abandonado pelo autor, que fez do romantismo uma escolha, baseada sobretudo em temas. Pietro Rossi, Prisioneiro dos Scaligeri, foi a primeira obra de inspiração medieval do Francesco Hayez. A pintura foi criada em 1820 e é justamente considerada um verdadeiro manifesto do romantismo italiano. Posteriormente, algum tempo depois, ele também criou I Vespri Siciliani, mas com o tempo, o artista também se destacou por várias produções no campo dos retratos. Basta dizer que a partir de 1850 foi diretor da Academia de Brera, função importante que o tornou uma figura de destaque no setor. O Beijo é uma obra muito particular, que testemunha outra característica sua. Com o tempo, de fato, criou-se em Francesco Hayez uma espécie de pessimismo ideológico, um sentimento inspirado em algumas verdadeiras desilusões do ponto de vista político. Tudo isso foi evidenciado pelo autor em diversas obras, que mostram a crise dos ideais da Revolução Italiana. Pensemos, por exemplo, nas Melancolias, criadas entre 1840 e 1842, ou nas Meditações, que o autor criou entre 1850 e 1851. Esse sentimento de pessimismo também pode ser incluído em sua obra, um dos mais importantes do artista em questão. Na descrição, podemos ver aqui dois jovens com roupas do século XV, abraçados e se beijando. O jovem está inteiramente coberto por um grande manto, enquanto a jovem está usando um simples vestido azul. O menino usa um chapéu que cobre o rosto e já a moça possui longos cabelos soltos. Embora o jovem esteja escondido pelo manto, uma arma pode ser vislumbrada em seu lado esquerdo. Finalmente, à esquerda, no escuro, o que parece ser a sombra de uma silhueta humana é projetada na parede. A pintura representa uma cena aparentemente íntima entre dois amantes, ambientada no espaço cavalheiresco medieval, dentro das muralhas de um castelo. Na verdade, as paredes são construídas com grandes blocos de pedra. Além disso, decorações esculpidas também podem ser vistas no batente. Ali é na verdade o hall de entrada de um castelo, do qual se destacam 3 degraus. À direita da tela e o extenso muro de pedras. A superfície deste último ocupa quase todo o fundo da pintura de forma homogênea, sendo de fato interrompida apenas por uma abertura em arco gótico, introduzida por uma coluna delgada e por uma janela gradeada, que se destaca no canto superior direito, apenas insinuada, como ele é cortado a partir do topo da imagem. O homem desempenha aqui um papel ativo no beijo, segurando firmemente a cabeça e o rosto de sua amada em suas mãos. Ao contrário, esta se entrega languidamente às efusões, limitando-se a agarrar com o braço esquerdo os ombros do seu amado.
Arrebatados em um êxtase de amor, os dois corpos se interpenetram apaixonadamente com o busto do homem que sustenta o corpo ágil de sua parceira, arqueado diante de uma paixão avassaladora. O beijo é muito sensual, mas não expressa tranquilidade. O homem, de fato, apoia a perna esquerda no primeiro degrau da escada, deixando emergir o cabo de uma adaga do manto. Essa instabilidade física manifesta um certo nervosismo, como se o beijo fosse movido não por um simples desejo sentimental, mas por uma partida iminente, transformando esse gesto romântico em uma despedida comovente. Os tons melodramáticos são exasperados pela presença de uma figura sombria na posição traseira, atrás da abertura em arco. As interpretações aqui são muitas, tanto que se pensou que poderia ser um homem com a intenção de espionar furtivamente a cena, um conspirador esperando a dispensa de sua companheira, de sua amada, para iniciar a ação, mesmo que mais provavelmente ela não seja nada mais do que uma simples empregada do castelo. A melhor frase que resume tudo o que agora dissemos está no texto de Giuseppe Nifosse, ao dizer: neste abraço e neste beijo, o observador prenuncia a dor de uma partida iminente e inevitável. Após a despedida pungente, a menina ficará sozinha, cheia de nostalgia, embalando-se em uma espera melancólica, de coração partido pelo medo de não nunca ver seu amado novamente. No entanto, não se deve enxergar apenas o beijo e encará-lo como simples, pois há na verdade uma forte mensagem política. É, talvez, um jovem patriota que cumprimenta sua amada garota antes de lutar. Na sombra, por esse motivo e ponto de vista político, que se vislumbra à esquerda, alguns historiadores afirmam também ser a presença de um espião austríaco que vigiaria os dois jovens. Mas claro que para entendermos esse processo, nós precisaríamos entrar no contexto histórico da obra. Após o Congresso de Viena, a Itália, que teve um papel completamente marginal em relação às outras potências europeias, foi dividida em diferentes estados, todos sujeitos ao domínio direto ou indireto dos Habsburgos da Áustria. Essa fragmentação foi então o combustível para a afirmação de várias sociedades secretas de orientação democrático-radical, como os Carboneria e também os Giovini Italia. Apesar de todas essas associações terem terminado em derrota, eles foram fundamentais para testemunhar perante a opinião pública a vontade de cimentar uma nação italiana em nome dos ideais de liberdade e independência. O sentimento nacional italiano foi, portanto, animado pelas revoltas de 1848, que por sua vez resultaram na Primeira Guerra de Independência Italiana, que, no entanto, não foi coroada de sucesso. Será necessário esperar até 1859 para o desencadeamento definitivo do processo de unificação, o que seria, portanto, os Acordos Secretos de Plombières, estipulados por Napoleão III e Camillo Benso, Conde de Cavour. Juntos, sancionaram a formação de uma aliança anti-austríaca, que logo levou à Segunda Guerra de Independência Italiana, e depois a Expedição dos Mil, com a união entre Itália e França, e o Reino da Itália pôde então ser proclamado, alguns anos depois, em 1861. Foi neste quadro, então, que Francisco Hayez pintou seu próprio beijo. Atento à lição carbonara, reprimida no sangue, o artista decidiu disfarçar os ideais de conspiração e luta contra o estranho sobre a representação de eventos do passado. Por meio da adoção de esquemas de comunicação ambíguos, simbologias de cores, o artista conseguiu escapar efetivamente das intervenções da censura implementados pela autoridade. Este é o beijo, então, senhoras e senhores, que representa a aliança franco-italiana contra o Império Habsburgo. Quem espera vencer?
mas que também está ciente de que só com habilidade e discrição será possível atingir o objetivo de alcançar a unificação da Itália. O beijo teve, na verdade, outras versões. A versão de Brera é sem dúvida a mais famosa, mas Hayes fez mais 3 versões da pintura. A segunda cópia difere da primeira porque aqui a menina usa um vestido branco, feito em 1861 para a família de Milos. Foi enviada para a Exposição Universal de Paris em 1867, sendo inclusive leiloado agora recentemente em 2008. A terceira versão é a única que foi transportada para a aquarela sobre papel, em formato ovoide, construída em 1859 e foi doado pelo próprio Hayes à irmã do jovem amante Carolina Zucchi, e agora está exposto na Pinacoteca Ambrosiana, em Milão. O último e terceiro exemplar, por fim, diferem totalmente do original pelo pano branco espalhado sobre os degraus e pelo manto verde brilhante do homem. Essas mudanças de cores ao longo das versões possuem uma forte alegoria, que resume aqui as mudanças políticas que envolveram a Itália no século XIX. Na versão de Brera, o azul do vestido da mulher e o vermelho vivo da meia calça do jovem aludem não muito sutilmente ao tricolor francês. Hayes, na verdade, pretendia homenagear a nação além dos Alpes, aliada à Itália, após a estipulação dos acordos de Plombières entre Napoleão III e Camilo Benso, conde de Cavour. Nas 2 versões posteriores, as conotações alegóricos patrióticas tornaram-se ainda mais marcantes. No exemplar de 1861, ano de proclamação do Reino da Itália, o vestido da menina assume um tom branco, neutro, para então homenagear a unificação italiana. E na terceira versão, a Itália se manifesta antes nas roupas do homem, que aqui, além das meias vermelhas já presentes, também veste um manto verde. Há também um pano branco nas escadas que, portanto, com verde e vermelho, simboliza igualmente a bandeira nacional italiana. No processo de construção da linguagem visual, o esquema geométrico e perspectivo do beijo assenta uma série de diagonais que, seguindo o percurso dos passos, tendem a convergir no ponto de fuga, situado imediatamente à esquerda dos 2 amantes. Essas linhas representam a espinha dorsal da pintura. Assim, de fato, a atenção do observador se concentra no casal, que se distingue claramente do fundo pelos contornos bem definidos. Muito feliz é o cromatismo da pintura. É um legado das escolas renascentistas de Giorgione, de Tiziano, Vecellio, os mestres venezianos sobre os quais Hayes realizou seus primeiros estudos. O virtuosismo cromático do beijo se expressa no marrom do casaco e no vermelho da meia calça do menino, mesmo que se misturam harmoniosamente ao vestido celestial da amada. O fundo, pintado com cores neutras, potencializa ainda mais o abraço dos apaixonados. Uma luz proveniente de uma fonte externa, colocada à esquerda da pintura, inunda homogeneamente toda a cena. Seus reflexos embelezam a sedosa vestimenta da menina, destacando também o trabalho em detalhes do piso e os silhares da parede. Uma interessante curiosidade é como a obra serviu de inspiração anos depois em outras obras de artistas italianos, como Gerolamo Induno. A obra O Beijo, tendo ela marcado o início da arte romântica na Itália, conseguiu dar a conhecer os princípios inspiradores da Revolução Italiana. De fato, o desejo de unificação nacional também vive no abraço entre os 2 amantes. Não por motivos fortuitos, já em 1860, o pintor italiano Gerolamo Induno confirmava a influência cultural da obra hayesiana com A Partida do Garibaldiano, ao retratar a triste despedida entre o voluntário garibaldiano, partindo no rastro dos 1000, e a velha mãe,
O artista retoma aqui a iconografia do beijo, porém inserindo-a no contexto histórico da Revolução. Induno também homenageou Hayes com a obra Triste Pressentimento, onde aqui uma reprodução do beijo está pendurada na parede de uma sala apertada, repleta de objetos comuns, novamente para enfatizar a contextualização da obra do contexto da epopeia de Garibaldi. À direita da gravura, em um pequeno nicho, há um pequeno busto do herói dos dois mundos. Mas se a menina do Induno está absorta na visão do medalhão que segura nas mãos, provavelmente representando o amante, a menina que o pintor Giuseppe Reina retrata aqui em Uma História Triste, ela olha diretamente para a gravura do beijo haesiano. Claro, fazendo aqui uma breve pausa e uma comparação inevitável, essa obra de Giuseppe não nos lembra uma das obras mais icônicas de nossa arte brasileira? Que por sinal em breve será também analisada aqui em nosso canal. Da mesma forma, em 1878, o pintor Sebastiano de Albertis, aluno de Brera e voluntário da campanha italiana de 1859, retomou o tema do beijo entre dois amantes, atualizando-o, colocando-o no centro de uma pintura representando o acampamento piemontês no campo milanês, esperando para se mover em direção aos campos de batalha. Sendo assim, o beijo irradia múltiplos significados subjacentes. Além de ser uma celebração do impetuoso ardor juvenil, sublima com maestria ideais como o amor à pátria e ao compromisso político-militar, que, como Hayes, deixam de colidir de forma dicotômica com o sentimento privado, tornando-se para conceitos equivalentes da primeira vez. É assim, portanto, dessa forma, que o casal Hayes é retratado como a personificação da própria Itália unida. A sua pele é a pele de toda a Itália. Seu corpo é uma nação. Sua boca é o ponto de união. Não há separação. Não há contraste entre mulher e país.